Obrigado por virem aqui esta noite. Juntos exploraremos a palavra de Deus. E ao estudarmos a Bíblia, nossos corações e mentes se elevarão e alcançaremos uma sensação maior de paz e alegria e significado e livre de culpa em nossas próprias vidas. Descobertas nas Profecias é uma série de encontros. Não um encontro, não 2 encontros, mas uma série durante as próximas 5 semanas de 26 encontros, explorando os grandes temas da Bíblia. Chamamos esta série Descobertas nas Profecias, porque após termos estabelecido o trabalho de base nesta primeira semana, nos aprofundaremos nas profecias dos livros de Daniel e Apocalipse na Bíblia. Nos primeiros encontros estudamos assuntos como a Bíblia como a palavra de Deus, o incrível poder de Deus na criação, o fato de que Deus estipulou sua vontade para a história e que Cristo logo retornará, como revelado no livro de Mateus, e os sinais do retorno de Cristo. Estudamos os fatos de que este mundo possui grandes conflitos entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Durante as próximas 2 noites, iremos estudar o âmago do livro do Apocalipse, o Cristo do Apocalipse. Há pessoas que acreditam que o Apocalipse é apenas bestas e sempre me perguntam quando vou falar sobre 666. Quando irá falar sobre a marca da besta, o boicote econômico e tudo isto. É isto que nos interessa. Meu amigo, se está mais interessado na besta do que em Jesus Cristo, o Cordeiro, eu me preocupo com você. Porque se não conhecer o Cordeiro, não importa o quanto saiba sobre a besta, você será enganado. E assim as apresentações anteriores são vitais, são importantes, preparam a fundação. Sim, discutiremos mais tarde os temas do Apocalipse. Sim, falaremos sobre os Estados Unidos na profecia da Bíblia. Sim, falaremos sobre os grandes eventos que ainda acontecerão. Porém, se não compreendermos o básico, os temas das Escrituras e princípios, ficaremos confusos e não poderemos compreender estes eventos. Portanto, nas próximas 5 semanas, a profecia será revelada a vocês diante de seus olhos. E amanhã à noite, meu tema é Vivo nos tempos do fim. Como romper com hábitos incontroláveis, como romper padrões indesejáveis na sua vida. Como este Cristo vivo pode chegar e mudá-lo e torná-lo a pessoa que deseja ser. Vivo nos tempos do fim. Como distinguir o verdadeiro dos falsos messias. E como não ser enganado por um Cristo falsificado. Isto será amanhã à noite, não percam. E no domingo, fenômenos psíquicos. A nova era. Conspirações psíquicas. E como será a vinda de Jesus? Por que existe tanto interesse em discos voadores, no oculto, nos médiums? O que muitos cristãos não sabem é que o demônio, na verdade, infiltrou-se em muitas igrejas cristãs para ensinar princípios errados, para preparar as pessoas para serem enganadas no futuro. Não percam. Sábado, domingo à noite esta semana. Poderosas apresentações. Listen to the hammer as it rings on Calvary. Though nails held him captive, he liberated me. You may think I'm callous when you see this joy in me, but every blow was in the plan of God and taken willingly. Listen to the hammer ring and rejoice. Listen to the hammer ring and thank Jesus. Listen to the hammer ring, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. The precious hands of Jesus, they heal the sick and the lame.
that touch was oh so tender. Now those hands are maimed, and those feet that travel over rough and dusty roads now are bloodied by the nails that my Jesus chose. So listen to the hammering and rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. Listen to the hammering and rejoice, rejoice. Listen to the hammering and thank Jesus. Listen to the hammering, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. Listen to the hammering and rejoice. Glory, hallelujah. Let's praise the name of Jesus, for he's taken everything that was against us and nailed it to his cross. Listen to the hammering. Listen to the hammering and rejoice. Thank you so much. Ouçam um martelo soando e alegrem-se. Vamos orar antes de iniciar nossa palestra esta noite. Deus no céu, agradecemos, pois na cruz de Cristo temos paz e ausência de culpa e perdão. Leve-nos até a cruz esta noite, em nome de Cristo, amém. Nosso tema hoje é como encontrar a paz de espírito, como ficar livre da culpa, como nos libertar da condenação que nos persegue tanto. Norm era um executivo ocupado. Ele tinha tudo, tinha um mundo em suas mãos. Era um executivo que parecia ter tudo ao voar de reuniões de negócios para reuniões de negócios no jato de sua empresa. Os lucros de sua empresa subiam. Seus empregados tinham segurança. Norm tinha um cargo alto em uma grande corporação. Uma corporação que estava entre as 500 maiores companhias da América. Na verdade, o incentivo de participação nos lucros de Norm, como gerente da empresa e um dos mais antigos funcionários de lá, permitia que seus funcionários continuamente recebessem aumento. Norm aproveitava suas férias em sua linda casa nas montanhas, perto de um belo lago. Geralmente, aproveitava suas férias em locais bastante exóticos. Parecia que Norm estava no topo deste mundo. Tinha tudo: poder, prestígio, um salário de milhões de dólares, uma conta bancária bastante volumosa. Mas interiormente, Norm estava morrendo. No interior havia alguma coisa errada. As reuniões de negócios pareciam não satisfazer Norm. Faltava em sua vida a paz interior, faltava direção. Parecia que estava vazio por dentro. E quase sempre, Norm sentia-se deprimido, sentia-se exausto, sentia-se culpado, sentia-se confuso. Norm sentia-se desconectado da fonte da vida. Sentia como se fosse uma folha sendo levada por uma brisa, como uma pedrinha na beira da estrada. Tinha tudo,
mas algo faltava em seu interior, alguma coisa ausente no fundo de seu coração, algo que faltava em sua mente, algo que faltava bem no fundo do seu estômago. Sentia a sensação incômoda de insatisfação. Shelley nunca encontrou Norm. Vivia a centenas de quilômetros de distância. Porém, Shelley passava por algo extremamente semelhante. Seu marido estava envolvido em negócios e trabalho, 67 horas por semana. Shelley tinha uma linda casa, mas faltava algo em sua vida também. Sentia-se vazia por dentro, sentia-se solitária, sentia-se sem valor, sentia-se não amada e, frequentemente, sentia-se muito culpada. Homens e mulheres experimentam estas mesmas emoções, estes mesmos sentimentos. Caso seja o executivo de uma corporação que não se entregou a Cristo, caso seja uma dona de casa de meia idade sentindo-se rejeitada e descontente, caso seja um adolescente que tenta afogar seus problemas no álcool, caso seja alguém viciado em drogas, caso estejamos no mais alto escalão financeiro ou nos patamares mais baixos da sociedade ou na classe média, cada um de nós experimenta em algum momento da vida estes sentimentos de culpa, um distanciamento, solidão, desespero, desânimo. Há esta sensação de que algo está errado, de que a vida poderia ser mais rica, de que a vida poderia ser mais completa, de que a vida poderia ter um significado muito maior, uma felicidade muito maior do que nós sentimos. O que há por trás destes nossos sentimentos de solidão? O que há por trás desta culpa que nos atormenta? Por que nos sentimos separados de Deus tantas vezes? Por que nos sentimos assustados e com medo e solitários? Por que, quando temos tanto, sentimos esta falta de paz? Algumas vezes em nossos corações, quando Deus criou o mundo, o plano de Deus para este mundo era felicidade e saúde e alegria e significado e a vida eterna. Para identificarmos a fonte do problema e para compreendermos por que nos sentimos assim, vamos voltar à Bíblia. Há muitos planos de autoajuda, porém esses planos de autoajuda parecem apenas nos deixar cheios de desespero no final. Há remédios receitados em farmácia, como Valium e outras drogas, que estão sendo receitadas para recuperar uma certa normalidade e paz no coração humano. Porém, apesar de milhares estarem tomando estas drogas receitadas e compradas nas farmácias para enfrentarem a depressão, ainda sentem que algo falta em seu interior. Ainda sentem esta falta de paz, esta culpa, esta sensação de não ser amado, esta sensação de desvalorização. A Bíblia oferece uma resposta sensata e saudável para os problemas da vida e nos permite saber a solução para estes problemas. Vamos olhar o livro do Gênesis. Quando Deus criou Adão e Eva, foram colocados no ideal, no mundo perfeito, em um mundo magnífico, um mundo onde o ar era limpo e puro, um mundo com as águas em riachos e lagos impolutos, um mundo onde não havia doenças, nem sofrimento, nem angústia, nem morte, sem preocupações, sem medos, sem ansiedade. Mas batendo na porta daquele mundo, Lúcifer, um anjo caído, um anjo que Deus havia criado perfeito, mas alguém que se rebelou contra Deus, um que queria tirar Deus do seu trono, um que queria reinar supremo no universo. Esse anjo caído foi bater na porta do planeta chamado Terra. E Deus deu a Adão e Eva uma escolha: se escolhessem se rebelar contra ele, se dessem ouvidos à mentira do mal, que diz que se comerem desta árvore ficarão mais felizes, terão um sentimento de alegria, terão a sensação de estimulação em suas vidas, voarão até chegarem ao êxtase e não ficarão à margem do êxtase. O pecado levou Adão e Eva ao medo e à culpa, à vergonha e à preocupação. O nosso planeta é um planeta em rebelião, um planeta que está separado de Deus,
como o pecado nos afeta, como este afastamento de Deus afeta a raça humana. De que maneira nos afeta? O pecado nos separa de Deus. Na verdade, a Bíblia diz, leiam comigo por favor na tela em Isaías 59, versículo 2, vamos ler juntos. Mas as vossas iniquidades ou pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Portanto, é o pecado que nos separa da fonte da vida. É o pecado que nos separa da fonte da alegria. Somos um planeta em rebelião. E o pecado produz medo, produz ansiedade, produz insegurança, produz culpa, produz o vazio, produz a solidão. E pode tentar afogar esta culpa no álcool, mas ainda está lá. Pode tentar se livrar desta ansiedade e desta insegurança com drogas, mas ainda está lá. Pode tentar sexo premarital, mas ainda está lá. Pode tentar se entregar ao prazer, mas ainda está lá. Pode tentar dinheiro, mas ainda está lá. Porque o pecado nos separa de Deus e a raiz do pecado produz seus frutos, e os frutos são medo, ansiedade, insegurança, culpa, vazio e solidão. O pecado poderia ser definido como um relacionamento rompido. O pecado é um relacionamento rompido com Deus. Segundo Gênesis 3, versículo 8, quando Adão e Eva pecaram, correram para se esconder de Deus. E homens e mulheres têm corrido desde então. O pecado é um relacionamento rompido um com o outro. Lembram do jardim do Éden? Adão disse, Deus, foi a mulher que me fez fazer isso, e ela só tem me causado problemas desde então. Adão diria. Argumento, disputa, conflito, barreiras entre as pessoas por causa do pecado. O pecado é um relacionamento rompido com Deus, um relacionamento rompido um com o outro, um relacionamento rompido com o nosso mundo, um mundo e um planeta separados de Deus. As árvores começam a morrer, rios que estão poluídos, flores que morrem, e a morte e as sementes da morte embutidas na raça humana. Assim o pecado nos separou de Deus. Foi o pecado que provocou o descontentamento e a ansiedade, o medo e a preocupação. Precisamos não de uma nova filosofia, não uma filosofia de uma nova era que diz, olhe em si mesmo para encontrar o Deus dentro de você, porque a grande verdade é que o resultado final do pecado, a separação de Deus, é a morte. Homens e mulheres nascem, vivem e morrem. Precisamos encontrar a paz, a ausência de culpa, a harmonia. Precisamos encontrar a ponte de volta ao nosso Criador. Mas acima de tudo, precisamos encontrar a solução para o problema da morte. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, versículo 23. Leiam comigo, por favor. Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, nascemos, somos crianças, somos adolescentes, chegamos aos 20 e à meia-idade, e a vida é uma marcha, do nascimento até a morte. E se não resolvermos o quebra-cabeças da morte, se não houver uma ponte deste mundo para o próximo, estamos condenados à morte. No entanto, no jardim do Éden, Deus, na verdade, propôs a solução, já que o problema está dentro de nós. Foram nossos corações que se afastaram de Deus. Foi nossa rebelião contra Deus. Foi no pecado que nos separa de Deus. Porque não apenas Adão e Eva pecaram, mas todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Portanto, se o problema está dentro de nós, precisamos de ajuda externa, de cima. É por isso que nenhuma ideia de nova era poderá resolver o problema desta geração. Porque o movimento da nova era nos leva a olhar para dentro de nós. Mas se o problema está dentro de nós, deve ser resolvido de fora. Se o problema está dentro de nós, deve ser resolvido de cima. Não tentando descobrir o Deus dentro de mim, mas tentando encontrar o Deus lá fora, num universo que me ama e que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Porque no livro do Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, Deus deu a eles uma promessa. E Deus disse para Adão e Eva, e cito em Gênesis, eu porei inimizade. A palavra inimizade significa fazer uma separação. O pecado separa a raça humana de Deus.
Deus disse: agora eu separei você de Satanás e a mulher Eva. A Bíblia diz, porém, inimizade, isto é, criar uma separação entre você, Satanás, e a mulher Eva, e entre a tua semente e a sua semente. Ele, Jesus, ferirá a tua cabeça, Satanás, e tu lhe ferirás seu calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. No jardim do Éden, Deus fez uma previsão, Deus deu uma profecia. Ele disse durante os tempos antigos: eu enviarei Cristo, o Messias, e o Messias virá e dará a Satanás um golpe mortal na cabeça. Cristo esmagaria a serpente sob seu calcanhar. E ele, a Bíblia diz, Cristo seria um Salvador, um poderoso Salvador, o Messias prometido, como foi previsto no jardim do Éden. E Deus então instituiu um plano que lembraria homens e muitas mulheres durante todos os tempos que o Messias chegaria. Primeiro, Adão e Eva e outros ofereceriam sacrifícios de animais. Depois, durante a época de Israel, Deus disse: e me farão um santuário. Êxodo 25, verso 8. E eu habitarei entre eles. Deus tinha um plano para nos livrar da ansiedade e do medo e da preocupação e da condenação e da culpa. Deus tinha um plano para cobrir o vazio feito pelo pecado através da separação. E assim, na antiga Israel, os judeus construíram um santuário. Vamos imaginar que um israelita se zangasse com seu vizinho e começasse a gritar e esbravejar contra o seu vizinho e batesse no rosto do seu vizinho. Este israelita agora se sente culpado, sente-se afastado de Deus, ele pecou, sente solidão e medo, porque quando pecamos e nosso coração se afasta de Deus, sentimos este medo, esta culpa, ela nos agarra. Deus disse: tragam um cordeiro, um macho sem manchas e sem marcas, e venham ao santuário e coloquem suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. Então peguem uma faca e enfiem na garganta do cordeiro. Observem enquanto o sangue jorra sobre o chão. Ao confessarem seus pecados, a culpa desses pecados é transferida para o cordeiro. Vocês chegaram culpados, mas como o cordeiro suporta esta culpa agora, já que confessam seus pecados, o cordeiro deve morrer, porque o salário do pecado é o que, amigos? A morte. Portanto, a culpa é transferida do pecador para o cordeiro quando o pecador confessa seu pecado e o pecador fica livre. E para quem estes milhares de cordeiros apontavam? O Cristo que viria e nasceria, que libertaria um mundo de todo o pecado. Quem seria nosso cordeiro sem manchas e sem marcas? E que viveria a vida perfeita que deveríamos ter vivido? Quem iria para a cruz para ter a morte que deveríamos ter tido? Jesus é a ponte entre Deus e o homem. João diz em João 1, 29, leiam comigo por favor: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira, que suporta o peso. Ou você suporta o peso da sua própria culpa, ou tem um substituto. Eu me lembro de ter falado a Shirley. Shirley havia arruinado sua vida havia desmoronado, havia passado por um divórcio terrível, havia deixado seu marido por outra pessoa. Ela, anos depois, sentia-se culpada, sentia-se terrível por dentro, sabia que o que havia feito há 20 anos estava errado, mas não havia como ela se reconciliar com seu primeiro marido agora. Aquela experiência havia acabado. E ela se sentia tão mal, tão culpada, que conversamos uma noite. E ela disse: como um dia eu poderia ter paz de espírito? O que eu fiz foi errado, eu pequei. Eu sei, eu me sinto culpada todos os dias, eu me sinto tão afastada de Deus, não me sinto amada, me sinto tão suja. E eu disse: Shirley, se vivesse na época do Antigo Testamento, você traria um cordeiro e estenderia suas mãos e confessaria seus pecados sobre a cabeça daquele cordeiro, e o pecado seria transferido de você para o cordeiro. Então pegaria sua faca e imolaria o cordeiro, e o cordeiro morreria pela culpa do seu pecado. Eu disse: Shirley, seu problema é este: não vive no Velho Testamento, nem tem um cordeiro, e não aceitou Jesus
Portanto, não tenha Jesus, porque cada cordeiro Shirley aponta para Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é aquele Cordeiro do Velho Testamento. No Velho Testamento, eles sacrificavam um cordeiro e você diz: puxa, isso é terrível, que derramamos o sangue do cordeiro. É terrível, mas ainda é mais terrível saber que o sangue de Deus foi o que foi derramado em Jesus. Porque, meu amigo, a Bíblia diz que Cristo é aquele cordeiro. Ele veio para morrer por nossa causa. Ele veio para ocupar nosso lugar. Deus ofereceu um sacrifício. Se não existisse Jesus, teríamos que carregar a culpa de nossos próprios pecados, mas podemos recorrer ao Cordeiro de Deus. O coração do livro do Apocalipse é Jesus Cristo. O coração do livro do Apocalipse não é a besta, não são os terríveis tempos que estão por vir, mas o livro do Apocalipse apresenta duas maneiras: a maneira de Deus e a maneira do homem. O livro do Apocalipse apresenta dois líderes: o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que nos convida para lhe dar nossa aliança, ou a besta que comanda a nossa aliança. A Bíblia diz em Apocalipse 1, versículo 5: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Jesus é o Cordeiro no Apocalipse. Podemos ser perdoados. No Apocalipse 5, por todo o trono e onde será visto, digno é o Cordeiro que foi morto. Em Apocalipse 12, verso 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Em Apocalipse 13, verso 8 diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Adão e Eva pecaram, Deus colocou seu plano de salvação em ação imediatamente. A Bíblia diz que o centro do livro do Apocalipse é Apocalipse 14, 6, o Evangelho eterno, o Evangelho das boas notícias, que este mundo foi redimido por Deus. A boa notícia é que você pode se aproximar dele e obter o perdão. A boa notícia de que a condenação pode desaparecer. A boa notícia de que poderá ter a paz e felicidade e alegria. Um dia seremos convidados, segundo Apocalipse 19, verso 9, para a ceia das bodas do Cordeiro. O Éden será restaurado. Sentaremos com Cristo e o louvaremos para sempre. O livro de Apocalipse fala sobre Jesus vindo pela segunda vez. Apocalipse 19, verso 13 diz: Jesus estava vestido de uma veste respingada de sangue. Quando Cristo vier, simbolicamente, sua roupa estará respingada de sangue, porque Ele virá como nosso Rei uma segunda vez, porque Ele veio como nosso Salvador na primeira vez. Jesus Cristo, diz a Bíblia em Apocalipse 22, verso 17, nos dá este convite: e quem quiser, tome de graça água da vida. Pode de graça aproximar-se de Jesus, se confessar seus pecados sobre o Cordeiro de Deus, a culpa será transferida de você para Ele. E quando Jesus foi para aquela cruz, Ele pensou em você. Ao ser pendurado na cruz, você estava em sua mente. Quando está pendurado na cruz, você estava em seu coração. Os perigos que foram colocados em suas mãos, foram colocados em suas mãos por você. Podem se reunir naquela cruz esta noite. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele Deus que não conheceu pecado, Jesus, se fez pecado por nós. Jesus pecou, amigos? Sim ou não? Jesus pecou por nós? Não, mas se tornou pecado por nós. A Bíblia diz que aquele que é Deus feito em Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, sobre a cruz, Deus estipulou uma balança de julgamento. Sobre a cruz, como um pecador, Jesus foi condenado. Cristo nunca pecou, mas aceitou a culpa dos seus pecados, aceitou a culpa dos meus pecados, aceitou a condenação dos pecados de toda a raça humana. Ele se tornou pecado por vocês, Ele se tornou pecado por mim. E Cristo determinou que, se fosse necessário Ele se perder pela eternidade, Ele estaria disposto a se perder por você e por mim. Quando estava na quinta série, levantei minha mão um dia e disse: professor, quanto tempo é a eternidade? E o professor disse: Mark, eternidade? Eu fui criado na costa leste.
o vento soprando no meu cabelo, areia entre os meus dedos. E o professor disse: imagine uma gaivota tirando uma gota do oceano, uma vez a cada 1000 anos. A gaivota sai voando, e aí volta e tira mais uma gota do oceano. 1000 anos mais tarde. Depois a gaivota volta. E se você não entendeu, sua mulher explica a você mais tarde. Então, a gaivota volta 1000 anos mais tarde, tira mais uma gota do oceano, e vai e volta e tira mais uma gota do oceano e vai. Quando o oceano secar, disse o professor, este é o primeiro segundo da eternidade. A eternidade é um tempo muito, muito longo. E quando Jesus morreu na cruz, ele aceitou a culpa de todos os pecados da humanidade. E ele disse: estou disposto a ser condenado pelos pecados de Mark Finley, para que Mark Finley possa ir para o céu. Estou disposto a trocar meu lugar no céu e ficar realmente perdido e ser consumido pelo fogo do inferno. A Bíblia diz: amaldiçoados são todos que estão pendurados na árvore. Jesus carregou sua maldição, Jesus carregou minha maldição. Jesus nos ama tanto. A Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Vocês e eu merecemos morrer, não apenas a morte física, mas merecemos também a morte eterna. Mas Jesus estava disposto a morrer na cruz para que você e eu não tivéssemos que experimentar a morte eterna. Estava disposto a aceitar aquela condenação, assumir aquela culpa sobre si próprio. Efésios 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não vem pelo que eu faço, mas pelo que o Senhor Jesus fez. A salvação não vem pelas minhas obras, mas porque Jesus viveu a vida perfeita que eu devia ter vivido e morreu a morte que eu deveria ter morrido. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o que é, pessoal? O que é? É o dom. O sistema da besta é a maneira do homem. O sistema do cordeiro é a maneira de Jesus. O sistema da besta inclui todos os tipos de rituais desta e daquela igreja, todos os tipos de tradições terrestres. Ainda há uma fonte cheia de sangue, drenado das veias de Emanuel, e os pecadores mergulharam sob este sangue. Percam as manchas da culpa. A salvação é um dom de Deus. Não podemos merecer um dom, não podemos trabalhar por um dom, não podemos comprar um dom. Se a pessoa quiser dar gratuitamente a você, dará para você e é seu. Eu me lembro uma noite, eu estava discursando numa floresta nas Filipinas, tentando ilustrar para aquele grupo sobre a salvação em Jesus. E havia muitas crianças lá me ouvindo, perto dos lampiões de querosene, perto de uma antiga estrada na floresta. E eu sabia que aquelas crianças não tinham grampos ou pentes, então eu tirei do meu bolso e eu disse a uma das crianças na primeira fila: tome, quero dar a você. E a criancinha olhou para ele e saiu correndo para a floresta. Não sabia que este americano magrelo era tão feio, mas não importa. Então eu fui até outra criança e disse: pode ficar com ela, é seu. E a criança começou a chorar e correu para a mãe. Naquele momento eu me senti muito inferior. Então eu fui até a terceira criança e disse: tome, pegue. E a criança agarrou e correu. E todas as crianças a cercaram e correram também. Finalmente os adultos fizeram as crianças voltarem e disseram: ele pode ficar? Vai mesmo dar para ele? E eu disse: é claro, é dele. Então eu perguntei: por que você não pegou? Eu não peguei. E o garoto disse: por que você não pegou? Eu não peguei, disse a garotinha. É seu para estender a mão e receber. Esta noite a salvação é sua. Pode alcançar e recebê-la. Alguém me disse: Mark, seja bem claro. Deixe muito claro. Como posso ter paz de espírito? Torne claro da Bíblia primeiro. Se quer paz de espírito, se quer ausência de culpa, se quer saber que a vida eterna é sua em Jesus Cristo, primeiro, aceite o fato de que você é um pecador. Aceite o fato, a Bíblia diz que todos pecaram, que não se aproximaram de Deus, são vocês e sou eu, amigos. Não existe ninguém que seja perfeito aqui.
Na verdade, conhecem o pregador que ia pregar sobre a perfeição, a pessoa que nunca cometeu um erro, e ele disse: existe alguém perfeito aqui? Foi uma boa introdução, achou que todos ficariam sentados. Então ele disse: existe alguém perfeito aqui? E um homem no fundo se levantou e ele não pôde acreditar. Ele disse: Senhor, é perfeito? E o homem disse: não, mas eu estou em pé representando o primeiro marido da minha mulher. Bom, eu acho que a grande verdade é que todos nós estamos no mesmo barco, que devemos aceitar o fato que nos separa de Deus, que somos pecadores, nos aproximando de Jesus de joelhos, dizendo: ó Senhor, eu sou um pecador, estou afastado do Senhor, eu pequei tantas vezes, eu perdi o controle, eu menti, tive pensamentos maus e imorais. Senhor, em meu coração, a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de qualquer coisa e desesperadamente pecaminoso também. Temos que aceitar o fato de que somos pecadores. Em segundo lugar, temos que acreditar que Jesus, que morreu no Calvário, morreu por nós. Salvação é uma questão de acreditar, é uma questão de fé no Cristo que morreu. A Bíblia diz em Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. A Bíblia diz: crê, venha e acredite que Jesus morreu como seu Salvador. Em terceiro lugar, confesse, você poderá receber a vida eterna esta noite. Pode aceitar o fato de que é um pecador. Sem salvação, poderá vir a este momento em sua vida e dizer: Senhor, eu acredito no Senhor, morreu por mim, morreu por minha causa, eu venho e me confesso. João 1, verso 9, por favor, leiam esta passagem comigo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1, verso 9, se confessarmos, mas você diz: espera um pouco, eu menti, espera um pouco, eu me zanguei, espere um pouco, eu xinguei, espere um pouco, eu roubei, espere um pouco, eu matei, espere um pouco, eu cometi adultério. Vai chamar Deus de mentiroso? A Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário é suficiente para todos os pecados. E se está dizendo que o sangue dele não é suficiente para o seu pecado, então está dizendo que o sacrifício que ele fez por você não foi o bastante. O Calvário foi suficiente? É suficiente para os seus pecados? É suficiente para lavar os seus pecados? Se confessar seu pecado, ele poderá perdoar até o seu. Ele perdoará o seu irmão, ele perdoará o seu irmã. Seu pecado pode ser perdoado. E se seu pecado é perdoado, acabou a condenação. Se seu pecado é perdoado, acabou a culpa. Se seu pecado é perdoado, sabe o quanto Ele o ama, sente que tem valor em sua vida. Escute, se não tem muito autoestima, se não tem propósito ou significado em sua vida, tire a sua cabeça da areia, tire sua cabeça da sujeira, olhe para cima, para a cruz e veja o quanto você vale. Você vale tanto que Deus lhe deu o maior presente do céu para você, Jesus Cristo. Não poderia ter maior valor, exceto que é um pecador. Acredite que Jesus morreu e que salvação é um presente. Confesse seus pecados a Ele e decida que deseja segui-lo. A Bíblia diz em Atos 3, verso 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Eu caminhava para este lado, Deus bateu no meu ombro e disse: Mark, está indo na direção errada. Eu me aproximei dele, eu me ajoelhei e aceitei que era um pecador. Aceitei que Jesus morreu por minha causa, por mim, porque eu era tão valioso, tão precioso aos olhos de Deus, tão valioso aos olhos de Deus, que ao confessar meus pecados, eles sumiram. E no meu coração disse: Deus mudou minha mente, Ele me ajudou a odiar as coisas que eu adorava fazer, e Deus me tornou uma pessoa diferente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao receber Jesus, recebemos o dom da vida eterna. A vida eterna pode ser sua esta noite. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Quando aceita Jesus, recebe o que, amigos? A vida. E aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Estas coisas vos escrevi para que saibas que tendes a vida eterna e para que creias no nome do Filho de Deus. Talvez, quem sabe, a vida eterna. É isso que diz? O que diz? Estas coisas vos escrevi para que creias no nome do Filho de Deus e saibas que tendes o quê? Tenha o quê? Saiba o quê? Não, que tenho o quê? Quando Deus diz que devo saber que tenho a vida eterna, posso saber que tenho a vida eterna. O que Deus diz? Talvez eu possa, quem sabe eu possa, quando aceito Jesus Cristo na minha vida. A vinda de Cristo na minha vida traz com ela o dom da vida eterna. A condenação acabou, a ansiedade acabou, o medo acabou, a culpa acabou, a condenação acabou. Agora Jesus está vivendo em meu coração, eu sou dele e ele é meu. Martinho Lutero vivenciou esta alegria de conhecer Jesus Cristo. Martinho era um jovem perturbado, caminhando um dia em 1505 por uma daquelas lindas florestas alemãs. Uma tempestade surgiu, tempestade terrível, fez com que Martinho se ajoelhasse e, ao olhar para cima, naquela época ele só conhecia seu santo padroeiro e seu protetor, então ele disse: ó santo padroeiro, proteja a mim. Mas os relâmpagos brilhavam, os trovões soavam. E ele disse: se eu estiver protegido, eu me tornarei um padre, entrarei para o mosteiro. E assim Martinho ficou lá, deitado, clamando por misericórdia. Logo a chuva parou, o céu clareou e incrivelmente o sol brilhou. Fiel à sua promessa, ele entrou para o mosteiro. Porém não tinha paz, nem alegria, nem significado em sua vida. Lá no mosteiro ainda se sentia separado de Deus. Lá no mosteiro ainda se sentia condenado. Lá no mosteiro fez penitências e mais penitências. Martinho não podia encontrar a paz. Ficou acordado 1, 2 horas da manhã, se fustigando, e ainda assim não encontrava a paz. Ele pensou: meu corpo é pecaminoso e se bater bastante nele eu terei paz. Se jejuar tempo suficiente terei paz. Se me negar alimento tempo suficiente terei paz. Certamente poderei fazer alguma coisa para vingar o Deus ofendido. Ao começar a estudar a Bíblia, então, Martinho descobriu a Epístola aos Romanos. E lá, ao ler, uma coisa extraordinária aconteceu em sua vida. Ele leu uma passagem assim em Romanos 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu agradeço pelos mas na Bíblia. O salário do pecado é, qual é a próxima palavra? Mas, na palavra de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. E Martinho se ajoelhou e disse: Deus, me dê este dom. E a paz inundou sua alma. Ele sentiu pela primeira vez em sua vida uma ausência de culpa, a ausência da condenação. Uma noite, Martinho estava dormindo. E ao dormir, após ler a Bíblia, ele teve um sonho. E naquele sonho, Satanás apareceu para ele. E Satanás, ao aparecer para ele, Satanás abriu um pergaminho, uma mentira específica, um engano específico, pensamentos sujos específicos, que apenas Martinho sabia que eram dele. E o demônio disse: esta é a sua lista de pecados. E Martinho disse: sim, é minha lista de pecados. E o demônio disse: o salário do pecado é a morte? Sim, é sim. Deve morrer? E Martinho disse: retire sua mão, porque a mão do demônio estava sobre o pergaminho. Ele disse: retire sua mão. E o demônio disse: não. E então Martinho Lutero disse: em nome de Cristo que usou a coroa de espinhos, em nome de Cristo com os pregos nas mãos, em nome de Cristo com uma chaga em seu lado, em nome deste Cristo, retire sua mão. E Satanás teve de tremer ao nome de Cristo e fugiu. E ao retirar a mão, isto foi o que disse, o sangue de Jesus Cristo limpou Martinho Lutero de todos os pecados. Este sangue pode limpar vocês esta noite. Podem encontrar a paz e podem encontrar a alegria. Não conheço as circunstâncias das suas vidas. Talvez
nunca tenham aceitado totalmente Cristo em suas vidas antes, podem fazer isto esta noite. Pode ter a paz em sua vida como nunca soube. Pode ter felicidade em sua vida como nunca soube. Pode ter significado em sua vida que talvez não compreenda. Uma nova paz pode preencher sua alma e se livrará da culpa e se livrará da condenação esta noite. Ou talvez tenham aceito Cristo apenas superficialmente. Talvez seja um membro da igreja apenas no nome, mas em sua vida há condenações. Não tem certeza de que se morrer esta noite irá para o céu. Não tem certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Em sua vida está faltando paz, há ansiedade. Venha comigo esta noite para um monte chamado Calvário e para um monte chamado Gólgota. Venha comigo esta noite pouco antes da morte de Cristo. E observe as vidas que foram redimidas daqueles que estão à sua volta. A Maria, condenada por adultério, repleta de culpa, mas agora em louvor, ela chega para ungir seu corpo. Maria encontrou esta paz. Maria encontrou este significado. Venha comigo esta noite para o salão de julgamento de Pilatos. E olhe, enquanto este Cristo é chicoteado e surrado. Venha comigo esta noite, ao colocarem uma coroa de espinhos sobre sua cabeça. Venha comigo esta noite e contemple o olhar de agonia em seu rosto e veja o sangue que escorre por seu rosto. Quem é ele? Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é Cristo, o que manteve o mundo no espaço. Aquele cujos anjos gritam: Santo, Santo, Santo. Ele é o Cristo, o Criador do universo. Olhe seu corpo esta noite. Ao quebrantado, machucado, sangrando, chicoteado, ao ser retirado da cruz. Por que este sofrimento? Por que esta dor? Porque Jesus o ama bastante para morrer por você. Ele o ama bastante para morrer em seu lugar. Ele lhe oferece o dom da salvação, o dom da vida eterna. Pode se afastar deste amor? Pode se afastar destes olhos tão piedosos, tão ternos e tão compassivos? Abra seu coração para Ele esta noite. Olhe enquanto Ele caminha pelo Monte do Calvário. Olhe enquanto Ele cai 3 vezes antes de chegar ao topo. Olhe enquanto a cruz retira a sua vida. Escute o martelo soando. Olhe os pregos em suas mãos. Olhe quando seu corpo é rasgado por uma lança. Quem é este que sofre tanto na cruz em agonia? É Jesus, aquele que com o Pai criou o universo. Ele te ama. Ele te ama tanto que não aproveitaria o céu se você não estivesse lá. Ele te ama tanto que não deseja a adoração dos anjos se você não puder estar lá também, cantando em seu louvor. Sua culpa pode desaparecer. Você pode ter paz de espírito, pode ter alegria em sua vida, porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, eu gosto de todo aquele, não diz um homem negro, não diz um homem branco, não diz um asiático, não diz um polonês, não diz um tcheco, não diz um alemão, não diz um francês, um espanhol, não diz um brasileiro, ou um romeno, não diz um húngaro, diz todo aquele, não diz alguém dos Estados Unidos ou Canadá, todo aquele significa você, todo aquele significa eu. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, irmãos. A paz pode ser sua, a ausência de culpa pode ser sua, redenção da condenação pode ser sua, a vida eterna pode ser sua. Olhe nos seus olhos esta noite. Pode se afastar de um amor assim? Na guerra do Vietnã, um jovem tenente tinha 6 amigos especiais. E ele disse: eu farei qualquer coisa para levá-los para casa. Qualquer coisa. Minha meta é todos vocês saírem daqui e voltarem para os Estados Unidos vivos. E em seu último mês de batalha, estavam num campo de batalha. Os soldados vietcongues os cercaram e, ao fazerem isto, aquele pequeno grupo ficou preso sob o fogo das metralhadoras. 5 deles voltaram para a trincheira, o tenente e os 4 dos seus amigos. Mas o 6º amigo havia sido ferido nas pernas.
e suas pernas estavam sangrando, e ele estava no meio do campo. E os soldados inimigos estavam se aproximando. Eles podiam ouvir os gritos de seu amigo: não me deixem, não me deixem. E o jovem tenente rastejou para o campo, abraçou seu amigo e começou a puxá-lo de volta para a trincheira. E o jovem tenente levou um tiro nas costas e foi morto. Deu a vida pelo seu amigo. 2 anos depois do fim da guerra, os pais daquele jovem tenente convidaram o soldado de 19 anos que seu filho havia salvo para jantar em sua casa. Eles souberam que aquele jovem soldado estaria na área de Seattle, Washington, onde viviam, e convidaram aquele soldado para jantar. Queriam falar sobre o cavalheirismo, a coragem, a força de seu filho diante da morte. O jovem soldado apareceu meio bêbado. A mãe do tenente morto havia se esforçado muito para preparar um magnífico jantar. A mesa estava lindamente posta e aquele jovem soldado, totalmente insensível, se sentou, arrotou durante a refeição, derramou comida sobre si mesmo e contou piadas grosseiras e morais sobre o exército e outros serviços. Foi um jantar horrível, o pior na vida destes pais. No final da noite, o pai acompanhou o jovem até a porta, o levou até o carro e educadamente se despediu. E o jovem soldado entrou no carro, ligou o motor e cantou pneus. O cascalho voou por toda parte enquanto o carro disparava e deslizava ao descer a rua. O pai voltou e fechou a porta atrás dele. Sua mulher sentada no sofá chorando e chorando. E ela olhou para ele através das lágrimas e disse: Jack, nosso tão precioso filho, deu a vida por causa daquela coisa. Nosso precioso filho morreu por aquilo. Era o máximo da ingratidão. Dar tão pouco para quem deu tanto. Como é com você, Jesus? Ele deu tudo por você. Ele derramou seu sangue por você. Ele ofereceu o perdão a você. Ele lhe ofereceu paz de espírito. Lhe ofereceu ausência de culpa. Esta noite em seu coração, diga para Jesus: Senhor, eu sou teu. Senhor, eu quero que tome a minha vida. Quero que a culpa desapareça. Ó meu Pai, nos aproximamos de Ti, porque não há outro lugar para onde irmos. Nos aproximamos de Ti, porque não existe mais ninguém que possa nos dar a paz e a redenção da condenação que nossos corações anseiam. Nos aproximamos de Ti para encontrar o perdão e piedade. Não podemos nos afastar da cruz. Não podemos nos afastar do sacrifício de Cristo. Não podemos nos afastar do sangue que derramou por nós. Nós lhe alcançamos em fé, alcançamos acreditando e aceitando o seu dom da vida eterna em nossos corações, neste momento, em nome de Cristo. Amém. Boa noite e que Deus os abençoe.